Na década de 1930, o mundo via surgir um novo subcampo da biologia, a etologia. A biologia recebeu essa novidade com grande entusiasmo, e nos anos seguintes, essa nova disciplina teria lugar de destaque nos maiores centros de pesquisa do mundo. E no Brasil, a etologia era ainda praticamente desconhecida até a década de 1960, e diferentemente do que ocorria no resto do mundo, seu início se deu dentro de um departamento de psicologia, dentro de uma comunidade que apresentou certa resistência a essa nova disciplina. Essa peculiaridade fez com que, pelo menos na primeira geração, contássemos principalmente com cientistas de formação em psicologia, diferente do que vemos hoje em dia. Se, por um lado, a tradição etológica moderna se alastrou como um incêndio pelo mundo a partir da Europa Central, podemos dizer que aqui no Brasil o fogo se iniciou com um raio que atingiu a vegetação seca. O interesse pelo estudo naturalístico do comportamento surgiu espontaneamente, da curiosidade de Walter Cunha, etólogo antes de saber que era etólogo e antes de saber o que era etologia. Oswaldo de Barros Santos era o presidente da sociedade. E ele era um grande nome na psicologia, e realmente ele era admirável, né? Era voltado para a orientação profissional, para a seleção profissional, coisas desse tipo. Quando eu contei para ele que eu estava estudando formiga, ele deu uma gargalhada, mas tão sonora que aquilo está soando nos meus ouvidos até hoje. No dia 15 de novembro de 1929, nasceu na zona rural de Santa Vitória, Minas Gerais, o sexto filho de Dona Euclides do professor José, Walter Hugo de Andrade Cunha, o pioneiro no ensino e pesquisa em etologia no Brasil. Ele viveu na fazenda até os 5 anos, e depois, até completar os 9 anos, na cidade de Uberlândia. Em dezembro de 1938, depois de ter completado o primeiro ano primário, mudou-se para São Paulo, onde frequentou 8 escolas diferentes para completar o primário e o ginásio. Passando por bons e maus momentos, como aluno exemplar ou contra-exemplo, foi desenvolvendo uma visão crítica, que resultou num artigo publicado no Jornal Acadêmico do Colégio Roosevelt, em 1951, contra a escola. Nesse artigo, já era possível antever uma característica marcante em Walter, de alguém que pensa diferente da maioria e ousa desafiar o pensamento corrente. Ainda nessa época, passou a ler filosofia. Iniciou com o livro O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer. Fascinado com essa leitura, passou a explorar outros filósofos, Will Durant, Condillac, Voltaire, Rousseau, Descartes. Esse interesse pela filosofia determinou, como seria natural, a escolha do curso de graduação. Ingressou em 1953 no curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Durante o curso, interessou-se por psicologia. Formou-se em 1956. Nessa época, casou-se com Dona Berta e teve uma filha, também Berta, momentos que seriam considerados como os mais felizes da sua vida. Paralelamente ao curso e após se formar, ele trabalhou na divisão psicotécnica da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC. Nessa função, questionou os critérios adotados na contratação de motoristas pela empresa. Descobriu, por exemplo, que candidatos que apresentavam respostas mais rápidas, um dos critérios de seleção, causavam mais acidentes de trânsito. Nesse emprego, descobriu o interesse pela pesquisa experimental e amadureceu seu talento como pensador independente e crítico. Em 1957, foi convidado para ser professor assistente da cadeira de Psicologia da USP, sob orientação da professora Anita Cabral. Apesar de não estar especialmente motivado, iniciou o doutorado para poder manter o cargo de professor assistente. Como tema, propôs um estudo sobre o significado e os usos do conceito de motivo e motivação em psicologia, baseados nos conceitos vontade e representação de Schopenhauer. Percebeu, porém, que era um trabalho demasiadamente grande, pois esses conceitos levavam a muitos autores. Segundo ele, aquilo era assunto para toda a vida e para o final da vida, para quem tivesse muita leitura. Ao mesmo tempo que estava cansado dessa obrigação, seu pensamento se voltava para um fato que observara alguns anos antes. Esse meu irmão, ele fazia um curso de tratorista em Sorocaba, devia ficar 1 mês e meio lá. Uma semana antes,
ele foi desligado do curso. E ele estava muito aborrecido quando ele voltou. Isso era em 1952. Eu voltava do colégio à noite e encontrei ele deitado na cama, muito aborrecido. Aí ele começou a me contar como tinha sido desligado, e na parede tinha uma trilha de formigas que descia e ia para uma mesa onde tinha um doce colocado lá em cima da mesa. E ele começou a esmagar as formigas enquanto me contava, mas distraído, ele pincelava a formiga. E eu via aquela polvorosa das formigas. As formigas que se aproximavam dos dois lados, paravam, tremiam, balançavam, ajeitavam as antenas, algumas delas ficavam com o abdômen empinado, algumas caíam da parede, outras começavam a trançar, andando de um lado para o outro. A maior parte retornava e a trilha foi ficando vazia. Mas eu acho que desde criança talvez eu devesse ter alguma inclinação para ver, porque a minha mãe, por exemplo, dizia que eu passava horas a fio sentado na calçada lá de casa, era em Uberlândia, era uma cidadezinha naquele tempo, tinha o quê? 12 mil habitantes, 11 mil habitantes. E aquelas tardes compridas que custavam a passar, né? Eu ficava sentado ali na soleira da porta e olhando para baixo. Eu acredito que eu ficava olhando formiga e me ajudava a passar o tempo, né? Eu devo ter percebido algumas coisas. No período de setembro de 1960 até junho de 1961, Walter esteve na Universidade de Kansas. Após seu regresso dos Estados Unidos, sua tarefa mais importante e urgente seria contar para sua orientadora, Anita, a intenção de mudar o tema da tese para o estudo do comportamento da formiga Paratrechina fulva. Suas pesquisas paralelas com formigas estavam sendo conduzidas secretamente havia mais de um ano. Após negociar e receber aprovação, pôde se dedicar mais intensamente às formigas. Aqui se evidencia mais uma vez a ousadia e a independência intelectual. Sua inspiração foi ele mesmo, ou melhor, sua experiência de vida, além de não contar com nenhum especialista na área que pudesse orientá-lo. Suas atribuições incluíam também a instalação do Laboratório de Psicologia Experimental e ministração de diferentes disciplinas. Surgiu então, inesperadamente, uma oportunidade que aproximou seus deveres burocráticos de seu interesse de estudo. Foi indicado pela coordenação dos professores do curso de Psicologia para ministrar a disciplina Psicologia Comparada, tendo sido o primeiro professor dessa matéria no Brasil. E eu estava voltando dos Estados Unidos e já tinha feito uma conferência, eu acho que mesmo antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha feito uma conferência sobre o comportamento de formigas. E a mulher do Pavan, Lourdes Pavan, ela disse assim, olha, quem está trabalhando com comportamento animal é o Walter. Ele adoraria dar isso. Falou por mim, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu pensei na hora, aí eles falaram, então ele podia se encarregar dessa matéria. Isso foi em 1962. Aí eu saí dali feliz da vida, porque eu pensei, é uma oportunidade para poder ler sobre o comportamento animal. O nascimento do Laboratório de Psicologia Animal, como de outros criados à mesma época, exemplifica uma fase heróica da universidade, em que espaços e recursos eram conseguidos a duras penas ou improvisados pela criatividade dos docentes. O laboratório foi instalado inicialmente no porão do Palacete George Street, na Alameda Glatt. Foi ali que se iniciou o estudo do comportamento de formigas saúvas. Devido a instalações precárias e tecnicamente pouco elaboradas, eram frequentes fugas maciças, que além de desfalcar o formigueiro, interferiam na atividade de outros laboratórios. E eu montei, graças à ajuda deles lá do biológico, um salveiro. Mas ele era tão mal construído que volta e meia as formigas fugiam, né? Então, naquele tempo o César era meu aluno, né? E o Arno também já era colega, né? O César depois passou a ser colega. Eles também trabalhavam lá, então eles me ajudavam a catar as formigas e tal, e a soldar
as peças de cerâmica onde estavam as cúpulas de vidro, né? Com a esponja, com o salgueiro e tudo mais. Me deu um trabalho enorme. E depois o formigueiro acabou perecendo por causa da temperatura, por causa do frio. Assim, de improviso, criou-se o Laboratório de Psicologia Comparada, o primeiro núcleo universitário de ensino e pesquisa na área de psicologia animal e etologia do Brasil. Em 1967, o curso de psicologia, que estava espalhado em vários prédios no centro de São Paulo, foi transferido para o Bloco 10 do conjunto de barracões que haviam sido planejados como cavalarista da Faculdade de Medicina Veterinária, no campus do Butantã. Era para ser provisório, mas lá ficou por 20 anos. Do Palacete da Glete só restam lembranças e a figueira, que faz parte da memória de todos que por lá passaram. A vida e vivemos da saudade de um tempo e dos nossos sonhos. As nossas lembranças são muito mais tarde, a figueira também seria, de certa forma, transferida para o campus. do nosso passado. Os nossos sonhos por nós são criados para vivermos o que não tivemos. O laboratório desenvolveu novas técnicas de coleta e contenção de saúvas. Enviou colônias para o Laboratoire d'Ethologie Expérimentale na França, dirigido pelo professor Rémy Chauvin, para a Universidade Federal de São Carlos e para a Fundação Parque Zoológico de São Paulo. O Laboratório de Saúvas foi o berço da disciplina Observações do Comportamento Animal, ministrada por Walter a partir de 1968. Mais importante do que as disciplinas ministradas foi como ele as ministrou. Segundo suas próprias palavras, ele não dava aula, ele refletia diante dos alunos e estimulava o mesmo por parte deles. Outra característica marcante era o acompanhamento individual do desenvolvimento de cada aluno. Em muitos aspectos, ele não havia se esquecido das críticas feitas aos professores nos tempos de ginásio. Dentre as obras publicadas como docente, um artigo tem significado especial. Convite e justificativa para o estudo naturalístico do comportamento animal, publicado em 1965, que se mantém atual e é um verdadeiro manifesto pró-etologia. O convite atraiu grandes entusiastas e está aberto a todos que compartilham do interesse pelo comportamento animal. Em Walter Cunha, o professor nunca se separou do pensador e pesquisador. O entusiasmo com que ele se propunha a contagiar os alunos era o seu próprio. Eu gostava do que eu fazia, sempre gostei. Todo mundo acha que o investigador, o cientista, sofre muito, é um coitado, etc. Eu nunca achei isso. Eu achei que era uma maravilha, me pagarem para fazer pesquisa, para dar aula, né? Me dava muito gosto. Eu, quando ia estudar, ia fazer um experimento, uma observação, tinha hora que meu coração se acelerava, tão emocionado que eu ficava de ver que aquilo era importante, que eu estava vendo uma coisa ali importante, né? Por muito tempo, seu entusiasmo e interesse pelo estudo do comportamento de animais não foi compreendido por seus colegas. Houve também uma incompreensão. Eles nunca entenderam que eu sempre caminhei, eu não trabalhei. A formiga era assim, um objeto mais imediato. Mas o meu campo de atenção mesmo era a psicologia, era a etologia, era o comportamento, era a mente, né? E era a relação entre a psicologia e a etologia. Eu vejo a etologia como a ciência mais geral do comportamento. E a psicologia, aquela ciência que, dentro do estudo do comportamento, verifica o efeito da experiência individual. Eles usavam o meu laboratório para mostrar para o estrangeiro, porque era uma curiosidade, não tinha no estrangeiro, né? Ver saúde e tal, eles gostavam de ver, né? Mas dizer que tinha prestígio, não tinha. O prestígio mesmo é lidar com o ser humano, né? Então, realmente, foi uma espécie assim de orquídea, né? Nasceu numa outra planta ali e deu certo. A luta restou a ternura, mas endurecemos nos tempos agrestes
me brilhe um sorriso liberto, a sombra da eterna figueira da glete. A sombra da figueira abrigou nossos sonhos, a sombra da figueira floresceu a amizade, a sombra da figueira transformou nossas vidas na luta latente em busca de liberdade. A sombra da figueira abrigou nossos sonhos, a sombra da figueira floresceu a amizade, a sombra da figueira transformou nossas vidas na luta